A gente fala que é dia de paz e tal, mas nós sabemos aqui a portas fechadas que é o dia dos nossos bebês mesmo, para eles apresentarem, demos todo o tempo do mundo para eles, estarem já no foco da nossa atenção. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco a Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje, queridos, e agora, justo hoje, nós sempre de domingo pregamos, quer seja eu ou outro, de manhã uma palavra, à noite outra, mas hoje é a mesma. Eu só vou mandar a pregação por WhatsApp, vou pôr nas redes pós culto à noite, porque eu tenho ordens expressas de Deus. Sobre o que se falará, pastor? Santidade para receber tudo. Receber o poder de Deus, receber favor de Deus, receber chamado, receber recursos materiais, tudo. Nós vamos juntos ver um detalhe importante sobre a equação perfeita do milagre, que é oração e santidade. O Senhor tinha falado comigo uns 15 dias atrás, prega sobre oração. Então nós pregamos, lançamos nosso quadro de oração. Eu estou esperando ver teu nome lá. Temos um desafio dado por Deus para dominar o dia pela oração, onde você vai lá atrás, coloca teu nome, os dias que vai orar, o horário, o dia que vai jejuar, um dia por semana. Jejuando não importa se é cafezinho, se é doce, se é integral, se é só com legumes. E oração, se puder ser 1 hora por dia, ou 1 minuto já está bom demais, porque você está selando, lacrando um tempo na presença de Deus diário. Eu te mandei por WhatsApp, por nossas redes, nossa comunicação, a nossa oração para você imprimir e estar participando com ela, com a gente, repetindo a mesma visão, declarando as mesmas coisas e entrando no furacão que está sobre a igreja como um todo. Mas o Senhor tinha me dito, você prega sobre oração, depois você prega sobre santidade, e quem aderir, diga que faça prova o que eu vou fazer a partir do dia seguinte. Aleluia. A partir de hoje, queridos, quem aderir oração e santidade, se prepare para o que Deus vai fazer. Vamos ler algo. Lá em Lucas capítulo 5, nós vamos ler do 4 ao 10. Uma experiência que você vai vê-la repetida no mínimo 2 vezes, é o não temas. Quando Pedro, e depois vamos ver Isaías e outros personagens, mas nós vamos ver esses dois. Quando eles se deparam com o poder de Deus, a primeira coisa que eles sentem necessidade é de transformação pessoal, é de santificar. Eu sinto a necessidade, mais me aproximar de Deus, mais vou sentir a necessidade que eu tenho que mudar, mais vou receber forças para isso. E nesses quadros você encontra uma coisa linda, não temas. Vamos ler Lucas 5, 4 a 10. Lucas capítulo 5, do versículo 4 ao 10. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se-lhe aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. 10. Bem como a de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Vemos como quando o Espírito Santo fluiu ali, foi liberado no ambiente e o milagre aconteceu. O primeiro sintoma de Pedro é: eu sou pecador. Queridos,
se autoacusar não procede do Evangelho. A acusação é do maligno. E a acusação não faz ninguém mudar de vida. Faz a gente cair em depressão e cair na lavagem cerebral que se chama assumptiva. É aquela coisa de reprogramação mental, subliminar, assumptiva. É quando fala para a pessoa: rapaz, se mata, você não serve para nada, você é viciado mesmo, você nasceu para ser uma porcaria. É o assumptiva. Então, quando eu me acuso, eu estou entrando na lavagem cerebral dos demônios, assumptiva, me fazendo assumir que não tem mais jeito para a minha vida. Pedro não se acusou, e o Senhor não acusou Pedro. Mas Pedro sentiu sim, coisa típica dos filhos de Deus. Diga comigo: necessidade de transformação. Necessidade de transformação. Quando Pedro se vê na presença do Espírito Santo de Deus, ele percebe que ele não está diante de um homem apenas, o Senhor Jesus em pele e osso. Ele percebe que a divindade está no ambiente. Eu preciso mudar. E o Senhor Jesus diz para ele: não temas. Como quem diz, não se preocupe. No original é não se preocupe. É como o Senhor afirmando para Pedro: não se preocupe. Os pecados que saltaram diante dos teus olhos e que têm separado você de Deus não vão existir mais, porque tenho chamado na tua vida. O Senhor não falou para Pedro: não, Pedro, não precisa mudar. Ele não falou isso. Ele falou: não se preocupe. Os pecados que saltaram aos teus olhos são esses que Deus vai tirar. Não vai ter nenhuma barreira entre você e Ele, e vai chegar o chamado. Dá glória a Deus por isso. Glória a Deus. Queridos, tem gente que fala que está muito na presença de Deus, mas eles não falam de mudança de vida. Mas não falam porque Deus não acusa. É uma verdade. Mas o que me surpreende, como estar diante do Deus límpido, cristalino, e não saltar diante dos olhos a nossa natureza humana. Algo está errado. Com que Deus você esteve que você não muda nunca. Você fala que está na melhor fase sua com Deus. Eu acredito. Eu vejo brilho nos olhos de alguns quando falam: pastor, estou orando muito, estou próximo de Deus. Mas uma coisa me surpreende, até vou usar o termo me choca, o verbo chocar, quando não vejo a pessoa dizendo: pastor, como a gente é humano, como a gente é. Não salta diante dos olhos da pessoa. Queridos, Isaías passou pelo mesmo processo de Pedro, e ele recebeu o não temas, e recebeu em seguida: há um chamado para a tua vida. Lá em Isaías capítulo 6, nós vamos ler do 1 ao 8. Amados, a presença de Deus latente, verdadeira, genuína, ela salta aos nossos olhos a necessidade de mudança urgente. Não é mudar daqui a 2 anos, urgente. Pastor, a mensagem já está começando a me pegar de jeito. Não, se você pecou, não se sinta acusado ou acusada. Hoje é o dia de poder pedir perdão. Hoje é o dia de poder renovar os votos. Hoje é o dia de ser lavado e lavada pelo sangue do Cordeiro. Hoje é o dia de criar consciência contra o pecado e dizer: não importa como eu cheguei, estou saindo com vestes talares e novas, e estou indo pronta para receber tudo que Deus tem para a minha vida. Dá glória a Deus por isso. Hoje é o dia da oportunidade de Deus fazer o que me mostrou em visão quase 15 dias atrás, quando falou: você prega sobre oração, depois prega sobre santidade. Ele me mostrou a mão dele passando assim, e por trás da mão, como se fosse uma borracha, limpando todo o histórico da igreja. Isaías 6, 1 a 8. Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O versículo 4 simboliza quando o Espírito Santo chegou no ambiente. Então agora Isaías está vendo o Espírito Santo chegando no ambiente, onde tem a nuvem, tem o mover, onde treme, quando lá em Atos 4 oraram,
tremeu o lugar com a presença do Espírito Santo. Então, quando chegou o Espírito Santo, continua. Versículo 5: Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Deus não acusou, não houve uma frase dirigida a Isaías. Apenas Isaías está presenciando isso. Mas só de presenciar, e chegou o Espírito Santo, pulou, saltou diante de Isaías a necessidade de transformação. Continua. Porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Só de ter visto a Deus, está latente diante de mim a necessidade urgente de mudar. Continua. O Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. Não temas, você não vai morrer. Os pecados que separavam você de Deus vão deixar de existir. Continua. E a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Dá glória a Deus, igreja. A pessoa mais rica da face da terra não é quem conseguiu um bairro inteiro no seu nome. Não é quem conseguiu uma aplicação bancária que tem que ter um patrimônio líquido, não sei o que, soberano para o banco receber. A pessoa mais rica da terra é a que mais foi perdoada e perdoado por Deus. Essa é a pessoa mais rica da face da terra. E quem é o mais rico e eloquente no falar é quem foi perdoado ou perdoada, é quem se move com o poder de Deus. Aí está o rico, a rica e o eloquente no falar, como o Senhor Jesus ensinou no Novo Testamento. Quantos querem isso na sua vida? Levante a mão. Então está aqui o processo vigente. Está aqui a presença de Deus. O Espírito Santo já está aqui. A Trindade já está aqui. O precioso sangue do Senhor Jesus está disponível nesse lugar. Não só para perdoar o que passou, mas para transformar, para que não haja mais separação. Termina até o 8. 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: mesma coisa que o Senhor falou para Pedro, continuou dizendo aqui: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Não temas, não se preocupe. Os pecados que impediam você de chegar a Deus vão ser tirados. Você vai mudar de vida e vai servir a Deus. Pastor, por que o sintoma santidade, renúncia? Amados, nossa vida é uma renúncia. A santidade na vida dos servos, das servas de Deus, ela não é só em alguns atos chocantes. Ela é contínua. É quando fala uma piada tendenciosa, você faz de conta que não ouviu. Já começou a santidade. Ninguém viu, mas você viveu ela. Quando chega uma frase na hora da ira e você não solta, está aí a santidade. Quando um casal no leito sem mácula não faz certas coisas na intimidade, está lá a santidade e ninguém vai ver. A santidade está na nossa leitura. Você lê uma frase e quando não condiz, você rejeita na hora. Isso chama santidade. Por que nós vivemos de renúncias, pastor? Porque o pai que nós arrumamos na nossa vida não consegue conviver dentro do pecado. O pecado não consegue entrar dentro dele. E mais você penetrar dentro de Deus, mais o pecado vai ter que ficar lá fora. Você está entendendo esse processo? Mais se aproximar de Deus, mais distante vai ter que ficar o pecado de você. Não tem como importar o pecado para dentro de Deus. Eu tenho que repetir, não há quem faça o bem nunca peque, como já afirma em Eclesiastes. Não há. Se falar que não peca, está dizendo que não precisa do sangue do Cordeiro. Deus te joga fora. Deus até na vida de alguns permite espinho na carne, coisa que ataca a tua mente, para que você não se sobrevessa sobre a igreja, achando que você está demais santo e santa, que a igreja não serve mais para você, que tem que procurar uma outra. Nessa hora Deus joga a pessoa fora, porque tudo aquilo que substitui o que o Filho Jesus derramou na cruz do Calvário, para Deus não interessa. Então o que Deus está precisando, Ele fala: eu preciso de gente quebrantada, que reconhece sua fraqueza, que reconhece sua necessidade, que reconhece sua dependência de mim, e sobre esses eu derramo o sangue do meu Filho, e tiro eles como vencedores para seguir. Queridos, não existe um homem usadíssimo pelo poder de Deus, cheio do Espírito Santo, que não te diga: só estou aqui pela graça. Entenda isso. Eu vi um homem, diante desses olhos aqui, ele era duro, o evangelho dele era perfeito. Eu falei: esse cara vai cair. O grupo de pastores à minha volta ficaram chocados. Falei: ele vai cair, vai levar um tombo feio.
Por quê? Porque faz tempo que Deus não está mais usando a vida dele. Porque ele está tão perfeito e está tão duro no crivo. O sangue de Jesus para ele não vale mais nada. Deus não está precisando dele. Deus agora não precisa dele. Deus só vai voltar a precisar depois do tombo. Dito e feito. Levou um tombo do inferno. Hoje ele é usado um dobro pelo poder de Deus. Ele fala: eu estou aqui pela graça. Aplaude a Deus, aplaude. Pela graça. A graça. O precioso sangue de Jesus é o que me mantém de pé. Então, queridos, para Deus, em 1 Pedro 1, 14 a 19, ele fala de uma coisa muito preciosa que comprou eu e você. Eu nunca vi alguém pagar $1 milhão numa joia e deixar ela guardada no lixão. Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém comprar a roupa mais cara do seu guarda-roupa e guardar ela na entrada da casa, onde o cachorro pisa em cima, guardar ela no chão. Eu nunca vi. Se ela tem muito valor, é com certeza que ela está guardada para não mofar, está guardada para não pegar poeira. Por quê? Por causa do valor que ela tem para você. Em 1 Pedro 1, 14 a 19. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 14 ao 19. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Todo mundo diga amém a isso. Amém. Significa assim seja na minha vida. Continua. 16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. É uma consequência da minha filiação, transformação da tua vida. A prova que eu estou na tua vida é a tua transformação. Ninguém vai mudar tudo de um dia para o outro. Ninguém vai levar uma semana para abandonar tudo. Não, é um processo de vida. Mas o importante é estar no processo. Continua. 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Estamos nesse mundo por um tempo tão provisório que passa tão rápido. Deus diz: mantenha o elo comigo, mantenha fixa a aliança comigo pela santidade, pela pureza, queridos. O santo não é que nunca erra. O santo é aquele que mesmo errando vai lá e dobra o joelho rápido. O santo não é que nunca peca. A santa é aquela que pecou, ela rápido vai lá e dobra o joelho. Esses são os melhores que Deus tem. Porque quando Deus limpa eles, estão blindados. Mas para o resto da vida deles dizem: a graça é o que me mantém de pé. Como assim? Qualquer vacilo eu sei aonde correr. O que Deus está implementando em nós hoje é: eu tenho aonde correr. Eu tenho aonde dobrar o joelho, eu tenho aonde confessar, eu tenho aonde pedir perdão, eu tenho aonde me reinventar em Deus e sair outra vez de pé. No evangelho de alguns, Pedro estaria no inferno hoje, porque o maior pecado da Bíblia é o de Pedro, de toda a Bíblia. Gênesis até Apocalipse é Pedro. Quem mais sabe mais é cobrado. Pedro, que mais sabia da Bíblia toda, porque teve com o Senhor Jesus, para ele não tinha segredos. Quem mais recebeu mais é cobrado. Pedro recebeu as chaves do reino no bolso, ninguém tinha isso. Enfim, pelas tuas palavras é julgado. Foi Pedro que falou: nem que todos te abandonem, eu não te abandono, etc, etc. Enfim, todos os piores pecados da Bíblia aconteceram com Pedro. No evangelho de alguns, Pedro estaria no inferno. Olha o tamanho do prejuízo. Mas eu conheço um evangelho que diz: Pedro, você cometeu o maior pecado de toda a Bíblia, mas eu conheço o teu coração. E eu estou aqui de volta, num particular entre eu e você, para reinventar você. Aleluia. E Pedro sai da experiência com o Senhor Jesus perdoado. Diga comigo: sou perdoado, sou perdoada. Diga isso. Então ele sai da presença do Senhor Jesus perdoado. Ele se reinventou em Deus. O mesmo Jerusalém que viu ele cometer o maior pecado da Bíblia, a mesma vez ele retornando com outras águas. Quais são? Águas de Deus, com chamado nas costas, pregando o evangelho, curando enfermos. Como pode? Onde já se viu? Tinha que estar na forca, tinha que ter se matado. Graças a Deus que não foi para a forca, nem se matou.
Graças a Deus que encontrou o colo de Deus, soubendo dobrar o joelho e saiu dali pronto para pegar o chamado. Aplaude a Deus por isso, aplaude. É o que diz aqui, continua. Versículo 18: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Porque Deus não me quer na impureza, porque o meu valor é muito grande. Continua. Procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue. Fostes comprados pelo precioso sangue. Quanto vale um carro que eu compro por R$1.000? Vale R$1.000. Quanto vale a tua vida? Foi comprada pelo sangue vertido na cruz do Calvário, imaculado e divino. Quanto você vale diante de Deus? Porque Deus não quer que você durma na latrina. Ele tem cama pura para você. Glória a Deus. É uma matemática que fecha. Continua. Versículo 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Hebreus 12, 14 e 15, nós vamos ler o parte A do 15, é enfático. Queridos, o pecado, quando ele é permanente, o que é permanente? Fiz, vou fazer de novo e ninguém tem nada a ver com isso. Quando o pecado é assim, Deus diz, então, você acabou de quebrar a aliança entre nós. O Senhor me jogou fora não porque eu conheço teu coração, mas vou ter que esperar você levar um tombo feio lá na frente, clamar por misericórdia para retomar o processo. Então tem jeito para mim, vou continuar aprontando. Não, porque o trajeto deixa marcas. Queridos, tem gente como Adão é perdoada, mas já perdeu o jardim. Porque Adão foi perdoado, mas Adão não pediu perdão. Está me entendendo? Tem coisa que a pessoa não resgata mais se ela não pede perdão, se ela não sabe retomar com Deus. A solução do pecado não é fazer como Adão, cair em depressão e se esconder de uma árvore. Vou sumir, não vou atender telefone, vou mudar de igreja, vou mudar de não sei o quê, quem sabe até mudar de religião. Essa não é a solução. A solução de Adão ter se escondido com depressão fez ele perder o jardim. A solução verdadeira era fazer o que Pedro fez, olhar para Deus diferente. Pai, eu pequei, Senhor, eu preciso da graça. Mais uma vez eu rompi o pacto, mais uma vez eu falhei. E Deus diz mais uma vez, o precioso sangue corre sobre o coração sincero. Jamais vou rejeitar um coração quebrantado. Jamais eu vou dizer a um filho que pede perdão de coração, não aceito. Porque toda a essência de Deus é baseada no perdão. Tudo que Deus é para andar comigo e com você, Ele tem que mover um item chamado perdão e misericórdia. Não misericórdia é perdão. Primeiro perdão. A misericórdia de Deus não se aplica sobre gente que não quer nada com Ele. Primeiro perdão. Pedir perdão sincero, Deus perdoa na hora. Aí chega a misericórdia, me cobre. Aplaude a Deus por isso. Aplaude mesmo. O Senhor diz aqui em Hebreus 12, 14 e 15, não interrompa um processo. Leia isso. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não vai ver, porque forma um bloqueio. Aí a parte A do 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ninguém seja turrão no original, ninguém seja teimoso, ninguém seja depressivo mediante o pecado. O pecado, ele tem um falso arrependimento. A depressão, quem sou eu, olha o que eu fiz. Falso, porque Deus não se move, queridos, por autocomiseração. Deus não olhou para a África naquela fome toda e falou, olha, eu estou aqui, já que está assim, deixa eu fazer alguma coisa, estou vendo todo mundo aí na miséria. Não, Deus não se move por isso. Deus se move por gente que chega até Ele e diz, eu peço perdão. Deus diz, agora, sobre você, o sangue que eu verti na cruz, está valendo. Aqui está dizendo, não se separe da graça de Deus por pecado voluntário de turrão, de teimoso, de teimosa. Eu vou fazer, vou continuar fazendo, você vai ver só. Não faça isso, porque isso é um bloqueio que você não está preparado para segurar o rojão.
Você não sabe o tamanho do estrago que você pode causar. E no dia que se arrepender lá na frente, para Deus nunca é tarde demais, mas na tua vida pode ser tarde demais, porque o estrago foi muito grande. Aprenda uma coisa: você está descobrindo hoje o caminho da vida. Deus só tirou a árvore da vida de Adão, porque Adão não pediu perdão. Então Deus falou: já que Adão não fica aqui, não tem mais protetor, para que as pessoas no mundo inteiro que nunca me pediram perdão não venham comer da árvore da vida, tira ela para mim. A árvore da vida é implantada novamente na vida do cristão, do Filho de Deus, quando ele pede perdão. Ele se alimenta, ela se alimenta, e novamente está de pé, está aqui falando: não se separe da graça por teimosia, de torrão. Fiz, vou continuar fazendo e ninguém manda em mim. Mas como? E o estrago? Não, isso entre eu e Deus, que eu sei que lá na frente Ele vai perdoar. Mas o trajeto do teimosa, como está falando aqui, pode te separar uma distância tão grande, que o estrago na tua vida pode ser irreversível. Por isso, amados, eu tenho que repetir, nem que seja 50 vezes a mesma informação. Ela tem que implantar no teu inconsciente. Todos erram, todos falham, todos pecam. A genealogia do Senhor Jesus é só de pecado. É um Judá que não valia nada, era tranqueira. Dos 12, o pior chamava Judá. O cara era tranqueira. Não vou mudar a pregação para falar de um tranqueira desse. Esse é um doce chamado os pais de Jesus Cristo. É a prostituta da cidade X. Está toda olha, está tudo ali. Deus sabe disso. Um Davi ficou tão exposto, mataram seu melhor soldado com todo o regimento. Todos nós somos expostos, mas todos os que souberam retomar são os que continuaram sendo grandes homens e mulheres de Deus. Davi apanhou, mas ele retomou. Ele soube dobrar o joelho e falar: Pai, o meu pecado está diante de mim, eu não vou mais fazer, prometo. Deus te pega no colo. Dá glória a Deus por isso. Glória a Deus. Para o resto da vida, não deixem o diabo enganar vocês. Caiu numa arapuca, você tem aonde correr: oração e santidade. Corre aos pés de Deus. Teu pecado é latente. Aí você diz: Senhor, mais uma vez eu falhei. Deus diz: mais uma vez a graça está sobre a tua vida, porque não há nada que você faça na terra de errado, arrependido de verdade, arrependida de verdade, que seja maior do que meu filho fez naquela cruz do Calvário. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Lá em Colossenses 3, do versículo 3 a 6, é enfático. Tem uma coisa imperativa aí. É como se fosse uma bula, um remédio que você toma agora. Ao lermos Colossenses 3 a 6. Colossenses capítulo 3, do 3 ao 6. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quem que faz? Não é Deus, sou eu e você. Aos pés de Deus a gente faz isso. A gente consegue. Aos pés de Deus a gente faz, mas é a gente que faz. É a gente que toma a decisão. Agora leia comigo: fazer morrer. Fazer morrer. É porque já estava. É porque já estava. Vou piorar a frase. Diga: fazer morrer. Fazer morrer. Porque já estava vivo em mim. Já estava vivo em mim. Então só fala para fazer morrer aquilo que já está em nós. Está na nossa natureza. Paulo, quem que de nós vai se igualar a Paulo, queridos? Ao calibre espiritual de um homem desse. Ele mesmo em Romanos 7 diz: maldito homem que eu sou, descobri em mim tanta desgraça. De onde veio isso? Ninguém está imune a não ser pelo sangue do Cordeiro. Mas ele mesmo no capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação portanto há para os que estão em Cristo Jesus, que sabem dobrar o joelho diante de Deus. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Aplaude mesmo. Continua. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus.
sobre os filhos da desobediência. Deus está revoltado com o mundo inteiro que faz isso. Você não vai querer se associar com eles dizendo: Deus, eu não preciso do sangue de Jesus. Porque crente, quando peca, não pede perdão. Ele está dizendo: eu não preciso do sangue de Jesus na minha vida. É o que está dizendo aqui. Aí, filho de desobediência. Mas como Deus não abre mão de você, o que ele faz? Tem que permitir uma correção, tem que permitir uma cacetada. Queridos, não dá, entenda uma coisa, não dá para bater com chicote um filhinho que erra tenro. Já viu aquele filho que erra e corre: pai, eu errei. Você vai pegar o chicote e esmagar ele? Não vai. Agora pega aquele torrão lá, aquele filho que apronta 1001 e você descobre pelas beiradas o vizinho que tem que contar. Tem que destruir ele. Deus tem coerência. Deus não vai alejar um filho, uma filha que erra e diz: eu errei. Deus diz: filho, filha, você não é melhor que teus pais, você não é maior que Davi, você não é maior que Paulo, você não é maior que Pedro. Você está arrependido? Está aqui a graça. Aplaude ele mais uma vez, aplaude. Glória. Amados, a equação perfeita do Evangelho é oração e santificação. Não é santificação, é oração, hein? Vou esperar me limpar primeiro que começa a orar depois. Aí é fajuto. É orar primeiro, e pela oração você rápido põe a vida em ordem. É ter contato com Deus, e pelo contato com Deus, todo o resto é consequência. Agora a oração atrai muita coisa. Você ora muito, você traz poder, você traz promessas, você gera milagres, você abre portas do mundo soberano, do invisível de Deus. Mas a oração sem a santidade é a porta aberta para Satanás entrar e bagunçar tudo que está lá dentro. Então, se a pessoa ora muito, recebe aqui os demônios, os lagartos, no dia seguinte vão lá e comem tudo, porque ela não anda em santidade. É a porta aberta para Satanás invadir. Primeiro, o personagem não precisa ler, está em Josué 7, do 1 ao 11. Josué era homem de oração. Diga: Josué orava muito. Josué orava muito. Mais do que eu. Mais do que eu. Josué aprendeu com o pai espiritual dele, Moisés. Ele orava demais. Mas repara que Satanás entrou e destruiu um flanco dele. Satanás conseguiu entrar e fazer morte no arraial, numa história lá em Josué 7, porque o pecado tinha adentrado primeiro. Então todas as orações que Josué fazia na vida eram verdadeiras para levá-lo à terra prometida, porém o trajeto se tornou árduo, doloroso e envolveu o roubo de Satanás, porque a derrota entrou. Josué só conheceu a derrota porque o pecado já tinha entrado primeiro. E quando Josué dobra o joelho e diz: Deus, que faço agora? Deus diz: tem pecado, nem é culpa tua, mas tem. Vai lá e arruma. Então a palavra tem uma matemática que fecha. Ela diz: você tira o pecado para fora, as portas para Satanás fecham todas. Satanás não consegue, em Mateus 24, ele não consegue entrar na casa do valente e roubar o que ele tem, porque as portas da santidade estão fechando para Satanás. Tem gente que ora muito, mas não vigia no proceder. Repito, vigia, não pede perdão, não se dobra, não se arrepende. A vida deles é um verdadeiro inferno. Chega uma hora, a oração ela tem que se cumprir, porém ela não acontece direito, porque mal aconteceu, os demônios já estão lá para tirar tudo. O segundo personagem está lá em 1 Coríntios 9. O segundo personagem é Paulo. Ele diz, diga comigo: Paulo era homem de muita oração. Paulo era homem de mais do que eu. Mais do que eu. Em 1 Coríntios 9, 25 a 27, ele diz: eu além de orar muito, eu faço outra coisa. Eu subjugo o meu corpo, eu brigo comigo mesmo, eu peço para Deus graça, peço forças, e eu fecho as portas para Satanás por uma vida de santidade e de renúncia. Se a sua oração resolver seu problema, Paulo jamais teria que andar em santidade, porque eu quero achar alguém nessa igreja que ore como Paulo. Não tem, não vai ter. Mas ele diz: não basta orar, eu tenho que fechar as portas para Satanás. Dá glória a Deus bem forte aqui, porque pela santidade e pela renúncia, pelo pedido de perdão que você vai fazer sincero hoje, você vai receber chaves de Deus para fechar todas as portas para o inimigo. Leia 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 a 27. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Diga comigo:
eu quero receber um prêmio. Eu quero receber um prêmio, Fruto da minha vida com Deus. fruto da minha vida com Deus. Fruto do que eu peço a Deus. Fruto do que eu peço. Então já está claro o prêmio. O Senhor falou, tudo que pedir em oração recebereis. É um prêmio. Ele diz, eu tenho um prêmio a receber. 26. 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Eu não saio só expulsando demônios e chamando a existência. Eu não faço só isso. 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ele descobriu que há necessidade de fazer uma renúncia. A gente nem sempre vai gostar disso. A santidade nem sempre é agradável de primeira mão. Até sermos libertos não é agradável. A gente fala, puxa, mas vou ver minha vida sem esse item aqui. Parece que a vida não vai ter sentido. Mas você tem que lembrar que nessa vida a gente não faz só o que gosta. Está lembrado disso? E você descobre isso quando tem o primeiro filho. Você começa a perceber que você vai ter gostado de trabalhar, porque tem que pôr leitinho na boca dele, não é? E aí você percebe que na vida a gente não faz só o que gosta. Tem muita coisa, como o Senhor Jesus falou, por eles mesmos me santifico. Tem muita coisa que eu poderia fazer, não vou fazer, porque por eles. Queridos, o processo da santidade nem sempre é tão agradável no início. É igual alguém que falam para ele que a vida inteira tomou açúcar branco. Eu acho uma delícia, não vou mentir. Eu treino a beça, mas eu tomo açúcar branco até com meu café árabe e mando o diabo para o inferno. E no treino eu queimo, mas tem que tirar. Diabo desgraçado. Tomei o café com açúcar orgânico, ficou uma porcaria. Tomei com açúcar mascavo, parecia que tinha um demônio dentro. Tomei sem açúcar, parecia que minha vida tinha acabado. Então, só que quem se libertou dessa desgraça chamada farinha branca, que é a droga da cozinha, que é o açúcar branco, está mais feliz que eu. Eu sei disso. Por que eu sei disso? Porque não consegue mais comer a mesma porcaria. Tem um item que não se janta. Não vou falar porque não estou aqui para atacar o produto de ninguém. Tua pastora e eu experimentamos ontem. Eu falei para ela, ela não estava com a minha cabeça. Onde estava? Comemos isso? Isso foi jantar para a gente? Não peça mais. Ela concordou, é verdade. Que, nossa, foi horrível. Foi, lógico que foi. Por quê? Porque a gente se adaptou a comidas mais... Então, aquilo caiu como bomba aqui. O profeta sofreu, porque eu vi, não me alimentou nada. Aí tive que descer depois, comer ovo cozido, não sei o que, para dar uma equilibrada, para ter energia. Então, na hora da santidade, da renúncia inicial, há um preço. A gente faz não é porque gosta, faz porque deve, mas depois se acostuma. E aí voltar para comer o açúcar branco, você não vai conseguir. Você vai falar, que porcaria que puseram isso aqui. Falar açúcar branco, mas como? Mas eu não pedi isso. Então, a santidade é esse processo. Continua. Versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Terceiro personagem, o Senhor Jesus. Em João 14, você vai me encontrar aqui que orava mais que ele. Você vai querer achar no mundo inteiro que orava mais do que teu rei, teu Senhor? O Senhor diz, com todas as orações que eu fiz neste mundo, eu não estaria blindado se eu andasse de brincadeira de igreja. Está lá em João 14:30. Ele fala, Satanás está vindo me fazer uma cobrança, e ele veio pessoalmente, o maldito. Mas o Senhor fala, em mim, para ele entrar e vasculhar, não tem nada. Olha, se alguém tem um bem no teu quintal, não existe uma lei na terra que te proíba de fazê-lo entrar. Se o carro é dele e está no teu quintal, não existe uma lei em nenhum país do mundo, numa constituição, que proíba ele de entrar no teu quintal, pegar o que é dele. O Senhor diz, Satanás não vai conseguir entrar. E aqui ele não fala nada das orações que ele fez, ele fala de outro item. Leia João 14:30. João 14:30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Aplaude o teu rei, aplaude. Ele não vai entrar, ele não tem nada aqui dentro. Oh, glória. Toda a porcaria que ele criou no mundo para amarrar minha vida, ele não conseguiu, não teve trégua comigo, ele não tem nada para entrar. Quarto personagem, Daniel capítulo 6. Olha Daniel, meu Deus, que homem é esse? Olha, Daniel orava, eu duvido, mas glória a Deus, pode ter sim. Irmãos que oram 3 vezes todos os dias da sua vida, eu acho lindo isso. Reina sobre nós. Porém, Daniel fazia. Está no versículo 5.
10, Daniel fazia. Daniel era homem de oração como ninguém aqui praticamente. Ele orava todos os dias na sua vida, 3 vezes por dia. Meu Deus do céu. Você vai querer se comparar a Daniel? Lá em Daniel capítulo 6, versículo 5, eles falaram, esse cara é sério. Leia isso. Daniel capítulo 6, versículo 5. Disseram, pois, estes homens. Falaram assim as pessoas que odiavam Daniel, esse cara é sério, esta mulher é séria. Leia isso. Nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Versículo 10, fizeram uma leizinha lá que não pode orar. Daniel mandou eles lá com os OVNIs deles lá. Eu vou deixar de orar porque vocês estão me ameaçando. E aí fala quanto que Daniel orava. Leia o 10. 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em Olha, cima... ele viu, não pode orar. Ah, não pode? Não, entre eu e Deus não vai ter lei que impeça. E continua. Entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava. E Aplaude a Deus pela vida de Daniel que orava tanto. Aí puseram ele na cova dos leões. Eu acho impressionante o relato. Puseram na cova, saiu da cova vivo. Versículos 22, 23. 22. Uma coisa foi o diagnóstico deles no 23 do milagre. Outra coisa é o diagnóstico no versículo 22 de Daniel do milagre recebido. Porque aqui foi um confronto. Leões, demônios, à espreita, prontos para devorá-lo. Olha o diagnóstico de Daniel, 22. 22, Daniel 6. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Por quê? Para que não me fizesse dano. Por que os demônios não puderam tocar em mim? Porque foi achada em mim inocência. Porque eu ando em santidade. Aplaude a Deus pela vida de Daniel. Ele nem mencionou as orações. Ele falou, a porta está lacrada. No 23, eles entenderam de outro jeito. E foi bom. Leia o 23, outro diagnóstico. 23, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Na verdade não é isso, não é porque ele creu no seu Deus, porque tem muita gente que crê, mas está brincando de evangelho. Os demônios também creem e não resolve. É andar em santidade e fechar a brecha. Andar em santidade, diga comigo, fechar as brechas. Daniel foi enfático, os demônios não puderam me tocar, porque eu ando em santidade diante de Deus. Aleluia. Aplaude a Deus, aplaude. Oh, glória. Não precisamos ler o 5º personagem. Daniel tem os amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que o 4º homem foi na fornalha? Porque eles andavam em santidade. Então diz que o fogo dos demônios não pegou neles, porque aquilo era fogo de inferno. Pastor, como é que você sabe que a fornalha de Nabucodonosor era o fogo do inferno? Porque era para os condenados. Então era condenado, era jogado lá. Mas como é que você vai condenar alguém que anda em santidade, que vive pedindo perdão, que vive recebendo forças de Deus? Sobre ele escorre continuamente o precioso sangue do Senhor Jesus. Aí colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Se esse fogo queima eles, Deus teria que rasgar a Bíblia dele inteira e começar tudo outra vez. Mas o teu Deus não vacila com os santos. Deus é muito sério. Então o 4º homem foi lá dizendo, este fogo não vai tocar neles, porque eles são meus, eles andam em santidade. Aplaude a Deus por isso. 6º e último personagem, e depois só um versículo e terminamos. Você tem 3 soldados de Davi, só que eles andavam em santidade. Davi estava andando em santidade. Aí eles foram no meio dos demônios, porque os inimigos eram figura dos demônios. E eles falaram, nós vamos atravessar o flanco do inferno. Nós vamos atravessar todo esse batalhão para pegar a nossa bênção do outro lado. O típico do que o crente faz. O que mais me impressiona, os 3 atravessaram o exército inteiro. Pegaram água, pegaram emprego, pegaram milagre e cura, não importa o que pegaram. E voltaram, e nenhum raspão tinha neles. Porque demônio não toca em quem anda em santidade. Oh, glória.
Então, qual é a palavra para nós antes da gente fazer uma oração de renúncia aqui? Qual é a palavra de Deus para o dia de hoje? Está lá em Josué 3,5. Essa é a palavra que ele mandou ler. Ele me falou, leia a eles. Eu gosto de ser literal. Se Deus não cumprir literal, é com ele. Eu gosto de crer literalmente. Porque ali fala de amanhã. Eu vou crer que amanhã vai romper tudo por aqui. Eu vou crer que amanhã os milagres vão começar a acontecer nessa igreja. Eu vou crer que amanhã você vai começar a experimentar o poder de Deus na tua vida. Eu vou crer no Deus que me falou que a fórmula dele é oração e santidade. E em seguida ele vai operar. Josué 3,5, terminamos aqui. Josué 3,5, disse Josué ao povo. Disse a palavra ao povo. Me dá uma Bíblia rapidamente. Disse a palavra de Deus ao povo. Diga comigo, olhe para essa Bíblia, diga, disse a palavra de Deus para mim. Disse a palavra de Deus para mim. Leia o que diz lá. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aplaude mesmo. Oh, glória. Aplaude mesmo. Estende a tua mão na direção dessa Bíblia aqui. Estender a mão significa, estou me ligando a ela, estou me amarrando a ela. Eu e ela temos a aliança inquebrável. Diga comigo, disse essa palavra de Deus que não mente. Disse essa palavra de Deus que não mente. Aí leia de novo lá o que ela disse. O que a Bíblia disse? Versículo 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aplaude ele outra vez, aplaude. Eu vou crer que é amanhã mesmo. Amém. Eu vou crer que amanhã os milagres vão começar a acontecer. Eu quero fazer uma pergunta, e eu faço para mim mesmo, porque aqui quem mais precisa da graça sou eu. Quem realmente quer acertar a sua vida com Deus hoje? Quem quer sair daqui com Deus falando, eu lanço no mar do esquecimento tudo que você fez de errado? Quem quer que se cumpra o que diz em 2 Coríntios 5,17, em Cristo todas as coisas se fizeram novas? Fique de pé no teu lugar. Eu vou te dar um minuto, você não vai falar agora balbuciando, você vai falar no coração, na tua mente. Eu vou te dar um minuto, vamos fechar os olhos, queridos, porque agora não há o que ver com os olhos da carne. Nesse minuto agora você vai estar pedindo perdão a Deus pelas coisas, pelo nosso jeito de ser, pelo teu pecado, por aquilo que te incomoda, aquilo que, Deus, eu não quero mais fazer isso, eu acabo fazendo de novo. Começa agora lançando isso diante do Senhor, porque tudo que você vai colocar agora diante dEle, Ele vai tirar. Todos os erros, todos os pecados, todos os defeitos que você agora lançar aos pés de Deus agora, o Senhor vai tirar. O Senhor vai tomar sobre si na cruz do Calvário e vai liberar o seu sangue agora sobre você para te libertar. Espírito Santo amado, vai ouvindo o clamor da igreja, como escute o meu principalmente. Espírito Santo amado, vai acolhendo agora esse povo, o povo nas casas, o povo que nos ouve nesse áudio posteriormente. Escuta agora, Espírito Santo amado, o clamor de um crente, de um filho, uma filha de Deus sinceros. Escuta agora, Espírito querido, por favor. Escuta agora, Pai amado. Atende o clamor, porque cada frase que eles estão soltando no seu interior é um gemido na tua presença. Eles estão agora gemendo diante do altar de Deus, dizendo, eu preciso de mudanças, necessito de uma urgente transformação pelo teu poder. Eles estão dizendo, eu preciso de ajuda, por favor me socorra. Senhor, meu rei, eu te louvo. O Senhor disse que só veio aqui porque o Senhor é médico para os enfermos. Estamos aqui, meu Pai, todos enfermos, precisando agora de que o médico Jesus Cristo opere algo em nós, senão não vai ter jeito. Senhor, nós chegamos à conclusão que essa carcaça humana não vai nos levar a lugar algum. Nós já descobrimos que o que habita nesse corpo terreno não vale coisa alguma. Nós chegamos, meu Pai, à conclusão que aqui não tem santarrão, não tem perfeita, mas tem gente que é justificada pelo sangue do Cordeiro. Chegamos à conclusão que não há justo na terra sequer que nunca peque, mas chegamos à conclusão que aqui tem muitos justificados pelo sangue do Cordeiro. Pai amado,
Estamos pedindo misericórdia agora. Estamos clamando por misericórdia de Deus. Estamos clamando pelo perdão celestial. Estamos clamando pela descida do Espírito Santo, que nos faz ver o quanto precisamos de ajuda e o quanto Ele está presente para nos transformar. Pai amado, Tua palavra é clara em 2 Coríntios 3, que a força não é nossa, é do Espírito. Nós não temos forças, mas o Senhor tudo pode em nós. Põe a mão no teu coração e diga para Ele: Espírito Santo, mais uma vez eu devo ter decepcionado o Senhor. Mais uma vez devo ter quebrado o pacto com a minha natureza humana. Mas diante da Tua palavra, eu peço perdão por todos os meus pecados. Tudo que eu já ofendi o céu, eu peço perdão. Senhor Jesus, eu preciso urgente do Teu precioso sangue sobre mim. Eu apresento a minha vida debaixo da cruz, para o Senhor me lavar inteira pelo Teu precioso sangue. Pai Celestial, o Senhor é meu Pai. Nestas horas eu não tenho aonde correr, senão para Ti, pedindo perdão. Por favor, me perdoa. Tudo que tem entristecido o Senhor na minha vida, me perdoa. Não desista de mim. Eu ainda vou dar muito mais alegria para o Senhor do que já causei de tristeza. Eu sou inteiramente do Senhor Jesus. Toda a minha vida eu entrego nas mãos do meu Senhor Jesus. Recebo agora o perdão de Deus. Fui lavada pelo sangue do meu Senhor Jesus. Eu assumo agora as minhas vestes brancas, em nome de Jesus. Eu sou livre. Tudo que me prendia não tem mais poder sobre mim, e eu estou pronto para receber meus milagres, minha colheita, meu chamado, unção para o avivamento, prosperidade material, cura física, rejuvenescimento, e tudo que o Senhor me dará. Eu e a minha casa estamos blindados em nome de Jesus. Amém. Não terminou ainda. Eu estava esperando terminar a oração para te contar esses 2 pontos rápidos. Na tua casa, a partir de hoje, não importa se mora com pai, mãe, irmão ou filhos, Satanás não fica mais pintando e bordando por ali, desfilando, porque a minha Bíblia diz: o Senhor libertará em Jó o que não é inocente, pela pureza das tuas mãos. Satanás, os demônios vão saber que porque você está ali, eles não têm mais liberdade para sair desfilando naquele lugar, não. Número 2 e último, a visão que o Senhor tem me dado é a que eu já conheço à luz da Bíblia. O Senhor me mostrou os anjos tirando roupa de guerra. Eu já vi dentro dos meus olhos a roupa de guerra de anjos quando eles voltam da guerra. Na roupa deles tem sangue como de rato. Na roupa deles tem sangue que espirra de demônios. Eu vi os anjos tirando toda esta roupa e pondo roupa de serviço real, servir diante de um rei. Então eu vou te explicar o que eu vi. O Senhor me mostrou quase de 15 dias atrás que quando eu explicasse o que é oração e o que é santidade, os anjos iam trocar de roupa. Eu vou te explicar.
Tem fase na vida do filho e da filha de Deus que o anjo não quer mais vestir roupa de guerra, porque ele já destruiu todos os demônios. Ele quer pôr roupas talares divinas para servir você numa ceia de Cristo, na prosperidade, na colheita. Aí o crente, quando insiste com pecado voluntário, obriga o anjo a pôr de novo roupa de guerra e ser salpicado com sangue de rato, com sangue de lagarto, com sangue de cobras. Então, aonde eu quero chegar com você? Quando você santifica, você traz paz para você e paz para os santos anjos que te servem. Você entra na colheita e eles entram com você, porque em vez de lidar com cobras, em vez de você lidar com cobras, eles agora vão lidar com a presença do Rei e você também. Aplaude a Deus por isso. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do amado Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para sempre. Amém. Eu me esqueci que o Senhor tinha me pedido que quando chegar em casa hoje, não deixe de fazer uma oração particular entre você e Ele sobre esse tema. Estamos liberados, vai em paz para a tua casa. Mostra-me tua glória, mostra-me o teu rosto, mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta, é tua presença, é tua essência em mim. Mostra-me tua glória, mostra-me o teu rosto, mostra-me tua face, mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha